Fala galerinha que se liga no Interação, aqui é a professora de História, a professora Lissandra, para mais uma resolução do nosso simulado. Dessa vez a gente vai falar do mês de maio, né? Simulado da ESA, tranquilo? Então vamos para a nossa resolução, abordar os tópicos principais do que foi caído, né? Conforme a gente for falando na resolução, eu vou explicando para vocês o que deveria ter sido considerado, tranquilo? Então pega o seu material, pega o seu simulado aí e vamos considerando aí. Então, na primeira questão de história, vem o seguinte: como características gerais dos estados modernos que se organizavam na Europa Ocidental no período que vai do século XV ao XVIII, pode-se mencionar entre outras características. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Brasil colônia, né, a gente está falando também dessa parte da expansão marítima, né? Está falando da parte da formação desse complexo político-econômico que vai ser todo esse empreendimento de colonização e tal, no qual o Brasil está inserido, tudo bem? Então, quando pergunta, né, qual seria a característica, né, desses estados modernos, ou seja, qual é o norte, né, ou seja, qual é o fio condutor dessa organização. Então, vamos lá. Letra A. Consolidação da burguesia industrial no poder e descentralização administrativa. Então, o Estado moderno ele vai se constituir a partir de uma burguesia industrial e de um sistema político descentralizado? Errado, né? O que a gente aprende é que o Estado português, por exemplo, ele é o pioneiro nessa expansão marítima que vai levar a chegada ao Brasil porque ele se centralizou politicamente primeiro e o apoio não era de uma burguesia industrial, e sim mercantil, comercial. Lembra que o projeto econômico, né, digamos assim, o sistema econômico é o sistema mercantilista, tá? Beleza, então a letra A está errada. Letra B, centralização e unificação administrativa, perfeito, bem como o desenvolvimento do mercantilismo. Letra B, tá vendo? Então, lembrando, né, que a Idade Moderna, né, que é aquele período do século XIII, XIV ao século XVII e XVIII, é o período de desenvolvimento de um sistema mercantilista, tudo bem? E mais do que isso, os estados modernos eles vão se formar a partir de uma centralização política administrativa na figura do rei. Então, correto é a letra B, mas vamos conferir. Letra C, confirmação das obrigações feudais e o estímulo à produção urbana e industrial. Errado, né? Porque é justamente o enfraquecimento da relação do feudalismo e a produção comercial e não industrial que vai favorecer a expansão do Estado moderno. Letra D, superação das relações feudais, a mesma coisa, e a não intervenção na economia. Olha só, a não intervenção na economia é outro item errado de característica do Estado moderno. Lembra comigo que Portugal, quando se centraliza e decide atravessar o mar, né, até chegar aqui à América, ele só faz isso porque está baseado num modelo que é um modelo político, econômico, que vem do rei, que vem dessa monarquia. Ou seja, o rei decide por este tipo de processo, desse tipo de projeto. Sendo assim, existe intervenção econômica, tá? Então, tá dizendo que não tem, então tá errado. Letra E, consolidação do localismo político e a montagem do Exército Nacional. Quando ele fala localismo político, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que não importa a questão da formação de uma identidade nacional, o que é mentira, porque na verdade o Estado moderno é o embrião, né, do que vai ser os Estados nacionais que valorizam a cultura, a coletividade e os valores de um modo geral de toda a população. Sendo assim, confirmamos que a nossa primeira questão aí de história do simulado, resposta correta é a letra B, tranquilo? Vamos para a segunda questão então. Antes do famoso Tratado de Tordesilhas ser assinado em 1494, dividindo as terras descobertas e a serem descobertas entre Portugal e Espanha, outro documento parecido tinha sido assinado em 1493. Como é que se chamou? Galera, essa é uma questão, né, que eu fiz questão de colocar, porque assim, talvez, né, a gente pode começar a ter algumas questões um pouco mais objetivas de volta nas bancas da ESA, o que não estava sendo um padrão, porque da concorrência, né? Então, conforme a concorrência aumenta, né, a gente sabe que o número de inscritos foi muito grande, com certeza a banca vai ter que criar estratégias para tornar
essas provas, né, um tanto quanto mais assim disputadas. E isso pode fazer com que questões como essa, que são questões um pouco mais diretas, né, que são questões que você precisa saber o nome da coisa para você poder acertar. É óbvio que eu acredito que essas questões não vão ficar tão também pé de livro, da página, rodapé, que desespero, né? Você tem que decorar um livro de história inteiro, mas eu acho que vão ter nomes e eventos mais importantes que a gente vai precisar bater mais. Por isso, a gente já começou a fazer esse movimento aí para você ficar esperto. Sendo assim, qual é o nome então do tratado que antecede o Tordesilhas? É o tratado chamado Bula Intercoetera, que é de novo a letra B. O que é a Bula Intercoetera? É uma bula assinada entre os países ibéricos com a intervenção e autorização do Papa, tá? Então o Papa, na época lá da Igreja Católica, vai mediar essa assinatura desse tratado. Então, letra A fala meridiano de Greenwich, você que sabe geografia saberia que não era. A letra C fala da Carta Magna, que foi um documento escrito no século XIII, né? O primeiro documento limitando, assim, de alguma forma o poder real na Inglaterra. Letra D, Tratado de Utrecht e o Tratado de Madrid, que são tratados que vêm posteriormente, já na época do Brasil colônia. Então, sendo assim, a segunda questão, na verdade, do seu simulado seria a letra B, tá? Então, assim, não fique desesperado com o que eu falei em relação a uma certa tendência a voltar a algumas questões um pouco mais objetivas, né? Isso aí é um certo panorama que eu estou traçando aqui junto com vocês. Eu acho que a gente pode estar pronto para as duas coisas. Tanto para uma prova um pouco mais detalhista no sentido da interpretação e também para uma prova mais imediatista, na qual você bate o olho e já sabe a resposta, tá? Então a gente vai tentar sempre mesclar isso e o simulado está trazendo essa oportunidade para você treinar, ok? Terceira questão, então. Ao longo da administração pombalina, entre 1750 e 1777, causou controvérsias ao expulsar os jesuítas de Portugal e de todos os seus domínios, em 1759. Tal expulsão, que implicava o confisco dos bens dos religiosos, pode ser atribuída a quê? Bem, então, voltando, a gente já falou em outros simulados sobre essa questão da administração do Marquês de Pombal, beleza? Quando o rei de Portugal recebe, né, a ideia de vincular ideais iluministas, né, ao seu governo, incorporar, e com isso reflete uma mudança de postura no Brasil colônia, né? Essa mudança, então, leva a algumas medidas de maior controle fiscal no Brasil colônia. Sendo assim, os jesuítas entram como um alvo nessa política para melhoramento dessa fiscalização, uma vez que entendia-se que os jesuítas se tornaram quase que um poder paralelo ao governo, né, de negociação com os colonos e com os próprios indígenas. Então, para não haver disputa entre o controle metropolitano português da coroa portuguesa e a Igreja Católica, os jesuítas serão expulsos. Então, vamos tentar ver se em alguma alternativa tem esse tipo de justificativa. Então, letra A. Se dava, então, pelo enorme déficit do tesouro português, provocado pelas despesas feitas com a Constituição de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755? Não. A antipatia que o ministro, seguidor da filosofia iluminista, nutria pelos jesuítas responsáveis pelo atraso cultural do país? Também não. C. A vontade de igualar-se à monarquia francesa, que praticava o despotismo esclarecido? Também não. D. Porque a monarquia francesa estava numa vibe diferente aí, tá? D. Ao processo de centralização administrativa que exigia a eliminação da Companhia de Jesus, acusada de formar um estado à parte. Aí o que eu falei sobre a questão, né, dos jesuítas estarem governando, né, de uma forma diferenciada do que as diretrizes da coroa portuguesa traziam. Então, resposta correta é a letra D. Só para confirmar, letra E, a não aceitação de Pombal da política do despotismo esclarecido, que era bastante defendida pelos inacianos. Os inacianos são os jesuítas. Na verdade, é o contrário, né? O Marquês de Pombal defende essa ideologia. Sendo assim, então, a nossa terceira questão, que fala aí da expulsão dos jesuítas, está correto. Então, a justificativa da letra D. Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa quarta questão. Entre as propostas da Inconfidência Mineira, o que a gente pode citar? Então, lembrando que a Inconfidência Mineira acontece o quê?
no final do século XVIII, na região de Minas Gerais, motivada pelo excesso de fiscalização e controle fiscal do ouro, né, do valor do ouro, do tributo do ouro. É uma revolta da elite, uma revolta que não vai falar sobre a abolição da escravatura, ou seja, não fala de fim, né, da escravização, mas que propõe, a partir de ideias iluministas, o que, galera? Uma república, uma independência de Brasil, mais especificamente da região das Minas Gerais, a Portugal, uma separação, por isso que ela está dentre, né, o processo das revoltas coloniais separatistas. Então, diante dessas características que a gente relembrou, vamos ver. Letra A, abolição da escravidão? Já para por aí, porque não era, acabei de dizer. B, a mudança da sede do governo brasileiro da província da Bahia para as Minas Gerais? Também não havia essa característica. C, a restrição da produção manufatureira que impedia a concentração de recursos, ou seja, eles queriam menos liberdade comercial, pelo contrário, né? Se eles são iluministas, eles estão prevendo uma o quê? Maior liberdade. D, a independência e o estabelecimento de um governo republicano. Perfeito, né? Letra D, então, a nossa resposta. A letra E fala emancipação de Portugal, até aí perfeito. Quando fala a instauração de uma monarquia e a manutenção do pacto colonial, anula a questão, por quê? Manutenção do pacto colonial quer dizer o quê? Não liberdade econômica. E eles queriam o oposto. E quando fala de instaurar uma monarquia, está falando então de um sistema que era igual, digamos assim, ao que já era proposto em Portugal e apenas sendo diferenciado aí por uma Constituição, sendo que os Inconfidentes queriam, na verdade, uma república ali com sede em Vila Rica, ok? Então, nossa quarta questão. Letra D, tranquilo? Beleza, então, vamos para a nossa quinta questão. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação dos partidos liberal e conservador, o que a gente pode afirmar? Galerinha, importante, né, você lembrar que a principal característica do Segundo Reinado é o equilíbrio entre o quê? Os partidos liberal e conservador e a capacidade que o Dom Pedro II tem de articular essas vontades políticas e econômicas. Então tem hora que ele permite que projetos liberais aconteçam, ora ele permite que projetos conservadores aconteçam. Aí você vai ficar em dúvida, ué, professora, então cada hora o governo então era governado procedia de uma forma, né? A gente tinha medidas extremamente diferentes uma das outras, aí é que você vai pegar o pulo do gato. Esse equilíbrio só era possível porque liberal e conservador não eram tão diferentes assim. Então, as medidas propostas pelos liberais ou propostas pelos conservadores não divergiam tanto, tá? Então, por isso que foi possível o equilíbrio. Aonde que na questão aí que a gente está fazendo tem essa justificativa aí dessa proximidade de pensamento, né, de corrente ideológica. Na letra A fala, ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude e faziam forte oposição ao centralismo imperial. Errado, eles eram amiguinhos do imperador. B, as divergências entre ambos impediram os períodos de conciliação. Errado, eu acabei de falar que eles são o quê? Conciliados. C, organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos liberal e conservador. Não, pelo contrário, houve sim uma boa convivência. D, liberal e conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternaram-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada manipulado pelo imperador. Perfeito, aí é a nossa resposta. D. Aí fala, o partido tinha um sólidas bases populares. Nem continua, né? Porque, assim, infelizmente, nesse Brasil império, a última coisa que está sendo ouvida é o quê? O povão. Então, não se iluda, né? Não é essa. Sendo assim, a nossa questão aí, a quinta, é a resposta letra D. Tranquilo? Vamos para a nossa última questão, uma questão já mais, assim, do conteúdo mais para frente, né? Se você que ainda é da nossa turma mais inicial e ainda não viu, fique tranquilo, tente fazer, né? Mas se você não acertou, ficou em dúvida, normal, que talvez você não tenha passado por essa aula ainda. Mas para a galerinha que já está um tempinho com a gente, fatalmente já passou, com certeza, né, na verdade, e vai ter condição aí de responder. Então, uma questão sobre o Brasil República aí pós 1985. Então, vamos lá. No contexto histórico que se sucedeu à morte de Tancredo Neves,
E a posse de José Sarney, um dos desafios no caso do Sarney, foi o da recuperação da economia. Então, com uma inflação próxima dos 200% ao ano. É nesse contexto que foi implantado o Plano Cruzado. Tá? Então, aquele momento que você tem, digamos assim, várias mudanças, uma atrás da outra, né? Para tentar conter a inflação. Então, o Plano Cruzado é uma dessas medidas. Ele diz o seguinte: uma figura bastante conhecida do Plano Cruzado foi a dos fiscais do Sarney. As alternativas a seguir estão ligadas a essa figura, exceto. Então, o que eram as fiscais do Sarney? É uma pergunta interessante, né? Porque traz um elemento assim até meio folclórico, né, desse período, que foram aquelas donas de casa que foram chamadas pelo governo federal, pelo presidente, né, pela, digamos assim, cúpula ali da presidência, para que elas ajudassem, né, o controle do governo em relação ao aumento dos preços. Porque o que propunha o Plano Cruzado? Que os preços ficassem congelados. Por que os preços ficavam congelados? Para controlar a inflação. Então, por exemplo, se o governo determinasse durante 2 semanas o feijão vai custar 3 cruzados, o dono do supermercado não podia, durante essas 2 semanas, fazer o quê? Aumentar o preço desse feijão. E aí, como é que o governo ia conseguir controlar isso? Ia ter agentes federais, enfim, funcionários públicos federais ligados ao governo para controlar isso em todos os pedacinhos do Brasil. O que sabiamente, né, o seu Sarney vai fazer? Vai convocar a dona de casa, né? Vai convocar as pessoas que estão no mercado todo dia ali fazendo a sua comprinha. Com isso, eles vão criar essa figura aí dos fiscais do Sarney. Então, qual seria então das alternativas ligadas a essa figura que eu acabei de explicar? No caso, o exceto. Ou seja, a gente vai procurar nas alternativas aquela característica que não se refere a essa coisa de fiscalizar o preço nos supermercados. Letra A. Donas de casa observavam permanentemente as prateleiras dos supermercados, munidas de tabelas do preço da SUNAB, à procura de mercadorias ilegalmente remarcadas. Correto? Correto. B. Congelamento das poupanças e contas bancárias em todo o país. Opa! Já acende a luz amarela. Eu não falei para vocês que era congelamento de poupança, falei para vocês que era congelamento de preço. Ué, professora, mas eu já ouvi sobre negócio de congelamento de poupança. Isso aí é mais à frente, nos anos 90, com o Fernando Collor, que vai congelar a poupança. Então, letra B é errada, né? Vamos só confirmar. C. Proprietários e gerentes de estabelecimentos comerciais foram presos por violar o congelamento de preços. Perfeito. D. Milhares de pessoas passaram a vigiar os preços no comércio e a denunciar as remarcações feitas. Perfeito também, acabamos de falar sobre isso. Letra E, o salto da violência nos grandes centros urbanos decorrente da falta de políticas de segurança pública também está certo, porque a gente vai ter, digamos assim, uma falta de controle, né? O país vai estar afundado numa crise e com isso essa crise atinge também o não investimento em segurança, em aparelhos de segurança, na própria infraestrutura, de uma forma geral, da questão aí do controle social, tá? Então é um período complicadinho também de violência, mas em relação à questão aí do Sarney, então a letra B, né, que está falando diretamente. Tranquilo? Beleza, então, sendo assim, a gente fecha, né, a nossa resolução do simulado da ESA, né? Espero que vocês tenham acertado. Quem não conseguiu acertar tudo, fique tranquilo, porque de alguma forma, né, a gente vai aí aos pouquinhos batendo questões, como eu disse, tentando aproximar, né, e acertar de preferência a maneira exata como vai cair na sua prova, tranquilo? Mas não se esqueça, o nosso segredo é sempre o quê? Tá sempre refazendo, exercitando, porque não basta só você ler o conteúdo, você precisa também treinar para na hora, né, da prova você acertar, tranquilo? Então, até a próxima!